A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 10 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço morreu martirizado no ano de 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Ele está entre os diáconos do início da igreja de Roma. Eles eram considerados os guardiões da coroa feita de louro. Era como os vencedores, né? Eles recebiam as suas vitórias dessa coroa de louro. Lourenço, ele obteve a vitória em sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vemos a preocupação dos mesmos, os diáconos, quanto ao crescimento do número dos discípulos. E os apóstolos então convocaram uma reunião e expuseram as suas angústias, dizendo: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar esquecidas e negligenciadas, pelos hebreus. Foram escolhidos e de sabedoria para administrar o cuidado com os pobres, órfãos e viúvas, ou seja, o tesouro precioso do Senhor. Esses homens foram chamados de diáconos. São Lourenço I, em 258, o Papa Sisto II foi decapitado. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: aonde vai sem seu diácono, meu pai? Jamais oferecestes o sacrifício da missa sem que eu vos ajudasse. O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: não estou te abandonando, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois és jovem e forte. Velhice e fraqueza fazem com que tenham pena de mim. Em 3 dias você me seguirá. Depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela igreja e disse ao imperador: estes são os bens da igreja. Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve a alegria no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna, no encontro com Jesus Cristo. Por isso, no momento mais angustiante de sua vida, aos olhos do mundo, Lourenço, feliz, disse aos soldados: agora pode me virar, este lado já está assado. Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço, e no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo ao ver o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudêncius, contemporâneo de Lourenço, ele confirmou este fato quando escreveu que o exemplo de Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Ciriaca, em Agro Verão, na vila Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erigida uma basílica padroeiro dos diáconos. Na arte litúrgica da igreja, São Lourenço é representado como um diácono, mas desde o início a história do seu testemunho foi sendo passada oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. Onde está hoje, a igreja de São Lourenço Extramuros, é a quinta basílica patriarcal romana. São Lourenço, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.